Amém, queridos? Amém. Quantos estão aqui nessa manhã presente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Diga amém. Amém. Tem alguns parados, tem alguns ainda que estão onde eu estou. Domingo de manhã é difícil. Segunda-feira é empurrado, mas domingo de manhã é difícil. Segunda-feira é vai que vai, porque tem que ir, não é verdade? Mas graças a Deus nós estamos aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês me permitem um testemunho? Como Deus cuida de nós. É por isso que eu digo sempre, os milagres, às vezes, eles, para muitas das pessoas que não estão envolvidas no milagre, ele passa a ser uma coisa assim, às vezes, comum, banal, pequena, sem muito folclore. Mas na vida de quem recebe, é sempre um milagre. Então só valoriza o milagre quem recebe. Quem ouve, às vezes sim, às vezes não, dependendo do sentimento da pessoa naquele momento emocional. Veja bem, como a mão do Senhor, ela está nos guardando. Quarta-feira, nós chegamos aqui 7 horas da noite para preparar a igreja para o culto às 8. A gente chega às 7, liga as luzes e prepara todo o cenário aqui da projetor, enfim, prepara tudo. Nós preparamos tudo, eu e Cília, lá embaixo, eu em cima, depois ela chegou, subiu, sentou ali para poder ouvir os louvores que eles iriam cantar na quarta-feira. E eu acabei com a parte de trás da mídia, eu digo, por alguma razão me deu uma vontade de ir lá embaixo do banheiro, sem querer ir ao banheiro, sabe? Sem sentir vontade. Mas eu vou no banheiro. Você que vai começar o culto, me dá vontade. Mas já vou lá e pronto. Desci. Quando eu desci, irmãos, lá embaixo estava um cheiro de fio queimado terrível. E fumaça. E eu não sabia de onde vinha. O cheiro estava everywhere. E eu não fui ao banheiro, porque eu não estava com necessidade do banheiro, não fui. E fui a buscar onde estava saindo o fio, a fumaça. Não conseguia descobrir e o negócio estava fechando o culto. Lá no quarto do rio. Olhava, olho nu, assim, olho normal, não via pouco, só via fumaça pelos buracos da parede que separa a casa do rio e a cozinha. E ali tem uma placa de concreto, de cimento, né? Então eu só via as fumacinhas saindo. Eu digo, corri na cozinha, olhei debaixo da pia, nada, a fumaça saiu da cozinha. Eu digo, que fio é esse? Não dá para ver fio nenhum. Bom, para encurtar um pouco o testemunho, 8 horas eu abri a porta ali, gritei, Cília, desce aqui, tranca a porta, desce aqui. Porque eu não sei o que vai acontecer, pode pegar fogo na igreja, eu não quero deixar ninguém entrar, porque é pânico, daqui para mim sair correndo é mais fácil, são só 2. Ela trancou tudo, desceu e nós ficamos buscando da onde vinha o fio, aonde estava o fio, e o negócio de fumaça, e a gente dentro da casinha do rio, eu digo, faz o seguinte, vai fica aqui na casa do rio, eu vou para a casa de fusível, eu vou desligar a chave geral, desligando geral, desliga tudo. Mas eu quero fazer um teste, eu quero me ligar uma por uma para descobrir qual que é, porque eu não queria fechar a igreja por causa do curto-circuito. Aí fui testando, enfim, consegui achar a chave, que estava fechando o curto. Mas e o fio ninguém achava. Veja bem, irmãos, no dia seguinte, quinta-feira, nós chegamos aqui, eu cheguei com 8 horas da manhã, eu tive que quebrar a parede lá embaixo, o chiroque, que era de cimento, para descobrir o fio. Não descobri o fio. E o fio continuava a queimar quando eu ligava a chave. Resumindo, o fio estava... Aqui tem o frame da parede, a madeira no chão. E entre um piso e outro tinha um buraquinho. A igreja é antiga, né? Então acumula ali umas coisas ali dentro, poeira mesmo. E aquilo foi ficando preto ao longo dos anos. Pô, 1908. Essa igreja. Eu não sei quando foi criada aquela parede. Mas, enfim. E a água, porque teve um vazamento domingo lá na igreja. Aqui na igreja, teve um vazamento. Entupiu. A água molhou tudo, ficou tudo preto. O fio estava debaixo da sujeira. E a água fez contato. Eu só fui descobrir isso na quinta-feira, depois de quebrar tudo, desmontar toda a parte elétrica da cozinha, puxar tudo para fora. Nós ficamos de 8 às 3 da tarde. Por fim, achamos o fio. Eu não sei quem, na época, quem fez a instalação, em vez de esticar o fio na parede, acima do solo, o fio desceu pelo chão e com o tempo aquilo foi sendo escondido pela sujeira e a água. Veja bem, irmão, parece que não é nada, mas aconteceu na quarta-feira.
Se acontece segunda, terça, quinta, sexta e sábado, ia pegar fogo na igreja, porque não tinha ninguém aqui. Justamente aconteceu na hora que eu desci para ir no banheiro, quando não tinha vontade. Depois que passou tudo, que eu comecei a meditar, eu digo, gente, a gente podia ter perdido a nossa igreja, nosso tempo, que poderia acontecer a qualquer hora. Não foi algo que nós ligamos, porque nós não ligamos nada lá embaixo. Graças a Deus, eu digo, não vou chamar um eletricista, eu mesmo vou buscar, porque eu tenho uma noçãozinha, e comecei, aí consegui desconectar tudo, tiramos o fio, graças a Deus, consegui resolver a situação. Aos olhos de uma pessoa normal, mas não é big deal. Não é big deal porque não é na sua casa, né? Porque uma coisa que acontece quando você não vê, você pode perder uma moradia. Se a pessoa nos dias de hoje, a gente não tem a nossa igreja que está precisa, mas Deus guarda a gente. Deus cuida de nós. Então a gente sabe que Deus está no controle da nossa igreja. Quando eu digo a igreja, eu não digo só o prédio, eu digo de você também. Viu? De você também. A irmã que nós oramos na quarta-feira por ela já está em casa, ela já está bem, ela passou por uma cirurgia de vesícula, removeu a vesícula, tirou uma pedra do pâncreas, aquilo tudo inchou por dentro, ela estava gritando em dor, nós oramos, graças a Deus, ela já está bem melhor, já está em casa, manda agradecer pelas orações. Então a gente vê Deus nisso tudinho. Amém, querido? Acredite, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Só queria deixar vocês saberem que já contei o filho, já não tem risco nenhum, viu? Por enquanto, daquele filho não tem mais risco. Eu espero que não tenha mais nenhum. Porque também depois do que eu quebrei tudo naquela parede, se tivesse fio, já tinha visto. Nem que tivesse que arrancar. E eu sim, a gente quebrando, tive que arrancar tudo que fica. Está lá, está salvo, graças a Deus, porque Deus nos salvou. Amém? Amém. Nessa manhã eu quero trazer um pensamento bem gostoso no Antigo Testamento. E você sabe que eu prego pouco no Antigo Testamento, não porque o Antigo Testamento não me dá inspiração. Claro que dá, tem muita coisa para dar para a gente, a Bíblia toda. Mas eu prego mais no Novo Testamento, porque foi escrito para nós hoje. Tudo que está no Novo é para a igreja de hoje. Tudo que está no Antigo Testamento é para a igreja de antigamente. As leis de Moisés foi para aquele povo, não é para nós. Para nós, é os 10 mandamentos que Jesus deixou. Então não é que eu não gosto, eu gosto. Porque é história, eu quero trazer uma história e trabalhar nessa história na sua vida, na minha vida hoje, nessa manhã. Quantos estão comigo nessa manhã? Diga amém. Amém. Você quer ouvir o que eu quero dizer para você nessa manhã? Amém. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, todos nós vivemos uma concepção que nós temos uns desafios na nossa vida, e por ele ser longo, cansativo, a gente às vezes costuma até deixar ele para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e ele fica acumulado numa prateleira da nossa estante, e às vezes a gente até esquece dele. Quantos aqui já teve um ideal na sua vida? Um ideal na sua vida, e que não conseguiu fazer no início, tentou na segunda vez, e na terceira vez você resolveu esquecer e deixou para trás, até hoje ficou para trás. Alguém já teve algum ideal na vida, que tentou, mas não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, na terceira aquilo foi perdendo um pouco o interesse e ficou para trás. Não esqueceu, mas apenas não botou em atividade como se fosse o ideal de hoje, amanhã. Amém? Eu já fiz, também já tive. E tenho alguns que eu sempre tento dar uma lição de vida para trazer de volta, para que a gente possa, para que eu possa talvez conseguir. Um ideal deles um dia na creio que vou conseguir construir uma parede. É bobagem, né? É de vida, é da minha vida. Porque eu não consigo construir uma parede, eu queria construir uma parede, cortar, medida certinha, levantar um frame, nem que for um divisóriozinho. Para vocês, vocês constroem de olho fechado. Para mim, eu tenho que ter mais 2, né? Tem que ter 4 aqui. Porque domingo passado, domingo retrasado, eu falei para o Ademilson, rapaz, eu consegui algo impossível na minha vida. Que foi? Cortar em ângulo. Eu
consegui cortar o ângulo 45 para fazer meu corte dos pés ali. Eu consegui certinho. Irmão, eu sou ruim de medida. Sabe, de cortar? Eu sou ruim, eu não sou bom. E eu queria um dia aprender, eu quero aprender um dia. Está lá no meu vídeo, eu acho que vou trabalhar um dia com os meninos. Só para aprender, viu? Só, não é o dia todo não. Eu vou lá para você cortar. Não, deixa que eu corte e eu faço a parede. Mas depois não prega essa parede na casa da mulher não, hein? De outra vai de novo. E corre isso, fica aí. Vou mandar a localização pro senhor amanhã. Olha, tá vendo? Você fala lá, não precisa pagar não, é estágio. Não, vai de 8 a meio-dia também. Não, sabe por quê? Olha, ele quer me arrancar meus olhos, eu não tenho fome, mas quer me arrancar tudo que eu tenho. Sabe por quê, irmão? É uma brincadeira, claro. Eu estou falando, não falo ideal, a gente fala ideal pessoal, né? Mas isso aqui é o ideal da minha vida. Eu quero aprender. É uma coisa que eu já aprendi tanta coisa, mas eu quero aprender. Mas às vezes a gente encontra dificuldade e desiste, sabe? E aí a gente abandona. Esse povo aqui, vamos ler Juízes 6, do 1 ao 16. Eu gostaria que se alguém pudesse ler para mim, aqui no painel, vai botar aqui no painel, no Juízes 6, 1 ao 16, alguém pudesse ler para mim essa passagem toda, até o 16 somente, tá? Para a gente poder acompanhar uma versão só que fica mais fácil. Às vezes você tem uma versão que você gosta, tudo bem, mas se você, essa aqui é a Almeida, tá bom, pode ser essa mesmo, Almeida corrigida e não sei mais o que é o resto ali. Mas vamos lá, alguém poderia ler para mim o capítulo 6, versículo 1 e deslinchar até lá embaixo? Mas ler uma voz assim alta para que todo mundo possa ouvir. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos e grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Eles disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos
livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E aí? Quantos entenderam essa leitura? Quantos? Entendeu direitinho? Porque às vezes a gente lê, mas a nossa mente não funciona. Porque às vezes a gente ou lê ou não lê, só escuta, mas os nossos olhos estão passando por alguma coisa. Então a gente está escutando, mas não está ouvindo. Quando você só consegue ouvir, é que a sua mente medita. Se eu for perguntar agora algum trecho a todos aqui que estão aqui, vai ter gente que não vai saber me dizer que trecho é. Por quê? Porque a mente está acelerada com outras coisas, os olhos estão acelerados com outras coisas. Mas eu quero trazer esse pano de fundo dessa história para você. Essa é a razão da igreja existir. A igreja existe para que você venha e eu venha, sente. É por isso que um só fala, os outros escutam. Não é que seja eu que estou falando, hoje sou eu. Mas quartas-feiras, geralmente não sou eu, eu também escuto. É que se você precisa parar para ouvir. Se todos falassem ao mesmo tempo, ninguém ia entender nada. Essa é a razão da igreja. Para, relaxa. Solta o freio de mão, sabe? A vida está puxada, solta o freio de mão. Deixa Deus levar esse carro para onde Ele quer levar. É a única forma. Por isso que eu estou perguntando. Às vezes, você chega assim, super tenso, com a mente muito ocupada. Ouve, aliás, escuta, mas não ouve a palavra. Chega no final do culto, sai daqui, até esqueceu qual foi o texto que foi pregado no dia. Esse pano de fundo é interessantíssimo. Esse pano de fundo do povo de Deus acontece hoje. Como acontece? Como acontece? Está tudo escrito aí. Se a gente fosse ler de novo e eu pausasse cada versículo, você ia ver e ia identificar alguma parte, ou na sua vida, ou na vida de alguém, ou no contexto geral. Mas deixa eu resumir o pano de fundo, deixa eu te trazer para dentro da história de Juízes. Acontece o seguinte: o povo de Deus esse é o povo de Deus. É por isso que algumas pessoas dizem assim, alguns pregadores: Deus é maravilhoso, o problema é o povinho que vem atrás. E esse povinho somos nós, no sentido seguinte: nós damos um trabalho demais para Deus e continuamos dando até hoje. Porque aqui tem uma pergunta que todos nós fazemos, que quando nós estamos no meio da nossa luta, que luta é essa? Foi Deus que preparou a luta? Não. Não foi Deus que foi preparar a luta. Somos nós que criamos situações, tomamos decisões, aí Deus permite para que você cresça, vença e suba o nível. Você entendeu? É desse jeito que Deus funciona. Aí você pergunta: mas não foi Deus que fez isso? Não foi Deus que prometeu? Não foi Deus que... Foi Deus, tudo foi Deus. Mas agora cadê Deus? Deus continua no mesmo lugar. É que você está exigindo um pouco mais de Deus sem ter a condição de exigir. Que foram decisões que você tomou. Eu digo você e eu, nós, tá? Não estou aqui apontando uma direção de ninguém. Os nós, né? Eu digo você, em tese, a pessoa. Esse povo aqui era o povo de Deus. E o povo de Deus vivia da agricultura. Eu preciso contar esse ponto para que você chegue lá onde eu quero que chegue, onde nós iremos chegar. O povo vivia numa agricultura, vivia da agricultura. Tudo era baseado na agricultura. Como dizer, hoje em dia, se a gente for olhar no contexto da América, quando nós vemos para a América, a maioria das pessoas cai aonde? Pelo menos duas vertentes certíssimas, dois canais certíssimos dela cair. Primeiro, limpeza de casa. Segundo, construção. Na sua maioria, não é verdade? Depois as coisas vão mudando, cada um toma um rumo, muda, mas essa é a visão que a maioria tem. Ou então um landscape na terceira hipótese, mas via de regra essa é a direção que se vai. Então, esse povo vivia totalmente da agricultura. E esse povo, toda vez que orava a Deus, Deus criava um novo ciclo de abençoar esse povo.
Quanto mais eles viviam na retidão a Deus, mais eles eram abençoados. Tudo que eles plantavam, colhiam e colhiam bem. Mas esse mesmo povo que vivia um ciclo de Deus, ou seja, vivia uma nova etapa de Deus, esse povo, quando se via abastecido por Deus, alcançado por Deus, gozando das provisões de Deus, esse povo caía na apostasia, esse povo se afastava de Deus, esse povo ia atrás de outros deuses. Mas aí você vai dizer, mas nós não vamos atrás de outros deuses? Então, irmãos, se a gente trazer a cultura da época para a cultura de hoje, às vezes você põe mais ênfase em alguma coisa do que a Deus. O seu trabalho pode virar um Deus, a sua família pode virar um Deus, o seu corpo, né, pode virar um Deus. Você está me entendendo? Então, o seu pastor pode virar um Deus. Então, tudo isso depende da posição que você coloca. Você coloca alguém acima de Deus, ou alguma coisa acima de Deus. Você está me entendendo? Então, naquele tempo, esse povo tinha deuses, os medianitas, né? Os outros deuses, as outras nações que se juntavam para destruir, tinham deuses. E esse povo vivia adorando esses próprios deuses. Por quê? Irmãos, é muito comum, que quando a gente está necessitado, a gente corre para Deus do desespero. Por quê? Primeiro que a gente conhece, sabe que Deus é capaz de fazer. Mas depois que a gente se encontra numa posição estável, a gente começa a abandonar, aparentemente aos olhos de quem está agindo, não. Mas aos olhos de quem acompanha, sim. E aos olhos de Deus ninguém consegue mentir. Tá? Isso acontecia naquele tempo. Eu não estou falando de hoje. Eu estou falando daquele tempo. A história contou para a gente aqui, hoje, que quando esse povo estava na presença de Deus, eles viviam na sua abastança, eles viviam na sua projeção máxima. Tudo que plantava, eles colhiam e colhiam bem. Mas, quando eles estavam abastecidos, eles se afastavam de Deus, eles entravam na apostasia, eles se acomodavam nos seus confortos, eles se mantinham afastados da presença de Deus. Quantos a gente conhece hoje que pergunta para ele: o que você faz domingo de manhã? Eu não consigo acordar cedo. É maluco. E o que você faz? Vai para o culto à noite? À noite não. Eu tenho que preparar para segunda-feira, acaba muito tarde. E aí? Eu não vou lugar nenhum. O que você faz? Vou ver um jogo, vou ver um filme, vou ver. Né? Vivemos no seu conforto. Porque, irmãos, eu estava falando do Kellen ontem, nós estávamos juntos, nós saímos juntos ontem, eu e ele para conversar, conversa de homens, e a gente estava conversando, e estávamos num recinto que tinha um telão enorme, mas um telão daqueles desse tamanho, talvez desse tamanho mais largo que esse, né? Não comprimento, mas uma largura, aquela tela nítida. Eu sou impactado por tela, por cor, por colorido. Quando você vê aqui uma tela bem colorida, não é a Camila que faz, que gosta. Sou eu. Eu gosto de cor viva, que chame a atenção. Eu sou exagerado, desculpa. Eu estou dizendo que se você olhar para ela e cobrar dela, você vai cobrar da pessoa errada. Se eu pedir para minha esposa fazer um fundo aqui, qual é a cor que ela vai botar? Ele sabe. E vai ser um beijo sim o ano todo. Você está entendendo? Ainda bem que ela está lá embaixo, ela não está vendo, mas depois ela toca a minha orelha no vídeo. Porque me chama a atenção. E ficar diante de uma tela, vendo um filme que a gente gosta, é bom, claro que é. Normalmente, o dia de sábado, ou a gente tira para visitar alguém, ou tira para receber alguém, ou tira para colocar o pé pro alto. Né? Porque eu gosto de preparar a minha mensagem sábado, no final do dia, quase chegando na hora de ir para a cama.
Sabe por quê? Eu estava explicando ao Kelly. Quando Deus me dá a direção do que eu vou pregar, eu anoto o resumo do que eu vou pregar, a passagem, a história, e depois eu começo a anotar no meu telefone durante o dia aonde ele me leva. São pontos separados e eu vou escrevendo, sabe, naquele note, vou escrevendo, para depois pegar tudo isso, jogar no esquema e começar a separar e montar ele no lado que eu vou. Por quê? Porque você pode ver que as minhas mensagens, eu não estou mais vivendo a mensagem como antigamente. Eram mensagens que traziam um peso em cima da projeção, da leitura. A minha mensagem hoje em dia é uma mensagem que eu quero trazer você para dentro dela. E a gente tem uma coisa mais suave do entendimento, que fica mais fácil. Então eu prefiro chegar no finalzinho da noite, e aí depois eu faço o resumo e eu trago o meu resumo todinho aqui, para poder a gente trabalhar. Eu gosto de uma tela, eu gosto de ver a colorir. Bom, aí a gente olha para o povo começa a entrar nessa acomodação. Cara, eu tenho certeza que se a gente fosse fazer aqui uma polícia cristã e designar cada um para ir numa casa, para ver se a pessoa estava em casa e convidá-la para vir para a igreja, eu estou falando se, tá? Apenas um exemplo. Você daria uma direção certa, uma casa certa, e encontraria a pessoa de pé no alto, vendo uma televisão, né, tomando um café, com uma cervejinha, com um vinho, ou então uma caneca de água, ou não fazendo nada. Tenho certeza que você encontraria. Aonde? Sabe Deus, só você que sabe onde você iria. Eu teria um caminho direto, e eu sei o que eu vou encontrar. Mas, cada um dá conta da sua vida. O povo de Deus caminhava desse jeito, quando estava tudo sobrando no bolso, eles se afastavam de Deus, eles se distanciavam. Aí, Deus permitia que os amalequitas, midianitas e outros chegassem, porque eles já sabiam o tempo que o povo de Israel plantava. Guarda bem isso. Você não planta semente para colher. Praticamente, você não vive da agricultura, mas você planta em projetos, você planta em provisões, em conta bancária, em conta poupança, você pensa em comprar algumas coisas, isso são semeadoras. Você não está comendo agora, você está fazendo para o futuro, nós estamos fazendo para o futuro, amém? Então, tudo que é futuro, você tem que plantar, você tem que semear, você tem que investir, você tem que cuidar, pouco aos poucos, dando vitamina, água, para aquela semente brotar. Um dia vai brotar e você vai colher. Então, aqui eu quero só trazer você para a história, dentro da história, e eu para dentro da história também. Nós não vivemos uma agricultura daquela época do povo de Deus. E nós não temos os midianitas nem os amalequitas. Mas existem outros direcionados do cão, do inferno, que vêm por aí representando esse povo para afetar a tua vida, a minha vida. Mas que eles ficam de olhos abertos, esperando uma distância sua de Deus. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, e a pessoa falou assim: eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque me afastei da igreja. Eu não vou mais à igreja, é porque eu tive um problema no passado com pessoas da igreja, e hoje em dia eu não consigo me desvencilhar desse problema do passado. É por isso que eu não vou para a igreja. Eu esperei a voz acabar toda a força da garganta de falar. Ouvi. Aquilo foi enchendo o Senhor, me dá a palavra certa. Me dá, porque, irmão, eu gosto de cortar na hora. Porque isso é balela. Isso é mentira. Isso é desculpa de farrapados. Sabe? Aí quando a pessoa acabou, eu digo: vem cá. Às vezes você. Aí eu tive que dar um tempo, como eu disse agora, não dei agora aqui. Eu tive que deixar entrar. Você namora uma pessoa, ou casa com uma pessoa, a pessoa te humilha, te maltrata, te trai e vai embora. Você não fica sozinha pro resto da vida. Daqui a pouco você está na mão de uma mulher, de um homem. Uma cliente te abandona, te maltrata, te escorraça, bota você para fora da casa dela, na limpeza, você não deixa de conseguir, outra cliente vai trabalhar. Não é verdade?
que as pessoas da igreja fizeram? Será que foi todo mundo que fez isso contigo e você não consegue vivenciar? Nem todo branco é igual, nem todo preto é igual. Nem todo pastor é igual. O que você não pode vir é vir para a igreja por causa da amizade de A e de B. A igreja não é lugar de fazer amizade. A igreja é lugar de adorar a Deus. A amizade é consequência por estar na casa de Deus. Mas não olha para ninguém, porque você não tem solução. Aqui não tem santo, a começar daqui de cima. Aqui não tem perfeito, a começar daqui de cima. Porque o dono da igreja é perfeito. Amém, irmãos? Amém. O dono da igreja é perfeito. Nós somos doentes, sendo tratados um pouquinho melhor do que aqueles que estão lá fora. E o bom é que Deus cuida e ordena os doentes que estão um pouco melhor a cuidar daqueles que estão piores. Então não olha para mim, achar a perfeição, meu pastor, mas é crente que você é um orgulho, você é um desvairado, porque não olha para o outro achando que você pode julgar dentro dos seus tortos de vida, julgar o outro por questões pessoais. Entenda que nós estamos sendo cuidados. A ferida que dói na tua perna não é a mesma ferida que dói no braço do outro. Mas uma coisa eu sei, o antídoto, a cura, vem só de um médico, chamado Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. É isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente olha para o contexto do problema, a gente vê um povo pecando contra Deus, que você vai olhar isso muito no Antigo Testamento, a Bíblia dizendo assim, a palavra diz assim, que fez mal ao que era os olhos de Deus. Você vai encontrar muitas das vezes essa expressão. Então, fez o que era mal aos olhos de Deus, hoje em dia nós chamamos de pecou. Novo Testamento, pecou. Se desviou. Errou o caminho. Lembra como a palavra de Deus diz que nós andávamos a passos largos, né? A morte, a escuridão, a condenação eterna. Aí Jesus entra na história, nos alcança, nos tira daquela caminhada, paga o preço, nos executa a nossa dívida, nos faz remidos, ou seja, livre. E aí o problema de quem tem caminho errado, como nós tínhamos, e erramos hoje, é que a gente volta pelo mesmo caminho e vamos encontrar as mesmas pessoas que admiraram, bateram palma para a gente, porque a gente tinha a boca suja, a gente era enganador, a gente era mentiroso. Eles vão presenciar e vamos ver a gente andar pelo mesmo caminho, uma conduta diferente. Aí vão dizer, mas esse aí não era mentiroso? Esse aí não era pecador? Esse aí não era boca suja? Mas agora mudou a história. Entrou Jesus. E a Bíblia diz que aonde Jesus entra, tudo se faz novo. Amém. Esse povo andava nesse ciclo, ou seja, eles viam a presença de Deus, Deus o abençoava e eles se distanciavam de Deus. Aí Deus permitia vir os amalequitas, medianitas, eles chegavam na era certinha de consumir tudo que eles tinham plantado. E não era só a plantação, eram as ovelhas, eram os gados, eles abatiam tudo de tal forma que eles não deixavam uma erva em pé. Eles armavam a barraca, comiam tudo, matavam tudo e levavam tudo. E sabe o que eles faziam? Eles, o povo de Deus, se escondiam na caverna, com medo do que eles tinham, com medo do que podiam fazer a eles. É por isso que você vai encontrar Gideão amassando uva no lugar aonde, amassando trigo no lugar aonde amassava uva. O lagar, sabe o que era? Era uma forma de uma rocha, eram pedras sobre pedras, fazia tipo uma bacia grande e tinha um buraquinho pequeno assim, aonde eles iam. Até hoje tem. Até hoje, aqueles que fazem vinho artesanal amassam com os pés. A uva e a azeitona, ela é amassada com os pés. Até hoje você vai encontrar no sul do Rio Grande do Sul pessoas que fazem bebida artesanal, ou seja, em casa, usando esse método medieval. Porque hoje tem as máquinas que fazem de tudo.
né? Você combater azeitona sem caroço, né? Você imagina, né? Então, ele vai amassando e ali ele fazia o suco, o vinho, e aí uma coisa era o azeite da azeitona. Só que Deus deu sabedoria a Gideão. O que ele fez? Bom, como nós sabemos que eles vão chegar aqui e vão arrasar tudo, e todo o trigo que nós vamos colher, eles vão levar, acabar com tudo, não vai ficar nada para a gente. Ele começou a colocar aonde amassava a uva, o trigo. E ali começou a trabalhar. Tudo isso a Bíblia não fala, mas a gente conjectura. Por quê? Porque quando Deus olha para Gideão, fala assim: Gideão, homem valoroso. Deus encontrou valor nele. Ele foi o único que naquele ano diz assim: este ano eu não vou desistir, eu vou acreditar no que Deus disse para mim. E ele começou a trabalhar desta forma. Irmão, às vezes a gente tem uma concepção. Eu quero falar do que eu estava falando da menina. A gente tem uma concepção da seguinte forma: a gente se afasta da casa de Deus, e aí vem o peso, e aí a gente acha que é Deus castigando. Calma, eu te espero, calma. Você está extremamente errada. Extremamente. Deus não se abandona. Deus não se abandona por causa de um verão. Deus não se abandona por causa de um inverno. Deus não se abandona porque os outros fazem as coisas erradas. Porque Deus está acima de todas essas coisas. Deus não te decepciona. Deus não faz um calor frio, nem um frio calor. Deus, é dono de tudo. Não justifica você sumir de uma casa do Senhor por causa de irmãos. Você está me entendendo? Não justifica. Agora eu quero trazer para dentro da história de Gideão, é que quando ele olha em volta dele, todo mundo se escondia e diz: não, agora eu vou mudar a concepção. Eu vou acreditar no que Deus colocou na minha vida. Eu não vou desistir. Eu vou acreditar. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, eu não sei aonde você tem algo na vida de vocês que talvez vocês tenham deixado para trás, ou não tenha dado importância. Alguém pode receber os nossos irmãos que estão chegando, por gentileza? Nós temos uma maneira de dar um abraço, direcionar eles. Às vezes a gente esquece do posicionamento aonde Deus nos colocou, e a gente deixa para trás. Os sonhos vão ficando totalmente esquecidos. Coisa que Deus mencionou, que Deus declarou para você, as promessas de Deus. Irmãos, se você nunca foi num culto de uma igreja, e um pregador levantou: eis que te digo, Deus manda te dizer, olha, Deus vai fazer isso na tua vida. Se não aconteceu com você, não pensa que você é uma pessoa que Deus não te vê, não. Não pensa. Nós pregamos domingo passado sobre os 5 pães e 2 peixinhos. A multidão era quase 5.000 pessoas. Mas Deus olhou o coração de uma criança, de um menino, e tocou o coração dele, e ele se apresenta ao discípulo e diz assim: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Olha, eu quero dizer para você, numa multidão, Deus está olhando para você individualmente. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dizer amém mais uma vez? Amém. Deus conhece você. O sistema do mundo está assim: não tem jeito. O sistema do mundo está assim: não dá mais. Não dá mais. O Brasil, esquece. Ficar na América, esquece. Correr atrás disso, esquece. Aquela vida que a gente estava, esquece. Fazer isso, esquece. Não dá mais. O negócio agora é viver a cada dia, acabou. Esquece. Ei. Não desista. Acredite. Deus é contigo. Deus é contigo. Quando a gente olha para a passagem de Paulo aos Romanos, ele diz assim, Romanos 12:2. Vê se você encontra para mim, minha filha. Coloca aqui no painel para a gente. Romanos 12:2. Isso. Romanos 12:2. Olha aqui. Quem conhece essa passagem, diga amém. Amém. Deixa eu explicar essa passagem para você. No literal. Deixa eu explicar para você. Não sede conformados
com este, a versão é bem diferente, né? Com este mundo, mas sede transformado. Tem dois verbos aqui: conformar e transformar. Amém? Para quem não deu uma fugidinha lá das escolas, entende muito bem, são dois verbos diferentes. Primeiro, conformar, e o segundo, transformar, pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Deixa eu explicar para você. É assim, para que você possa entender. A água, ela não tem forma. Correto comigo? A água não tem forma. A água não tem forma. Mas se quando eu coloco a água na caneca, a forma dela, ela se transforma na forma da caneca. Se eu colocar ela dentro de um funil, obrigado, minha irmã, ela vai se transformar na forma do funil. Se eu colocar ela numa caixa quadrada, a água vai se formatar quadrada. O resultado disso é quando você coloca a água dentro de uma forminha de gelo. Se é que ainda tem isso, né? Alguma geladeira ainda tem isso, né? Lembra da forminha de gelo? Todo mundo só tira, mas ninguém enche. Aí quando você procura, cadê o gelo? Já era tarde, porque não dá mais tempo para fazer, e o gelo não se faz de imediato. Aí fica essa forma, ela fica quadradinha. Quem lembra do tempo que vendia aquele sorvete chamado chup-chup? É chup-chup? No meu não era outro, é geladinho. Hã? Chup. Qualquer região muda um pouquinho, né? O que elas faziam? Pegavam um saco plástico, jogavam o líquido ali dentro, amarravam, botavam, ele ficava compridinho. Não é isso, irmão. A água não tem forma, mas ela se forma. O que está dizendo a palavra do Senhor em Romanos 12, 2? Ei, não se conforme. Não fique da forma do que o mundo está fazendo, falando, se conduzindo. Não se forma desse jeito. Por quê? Porque a nossa mentalidade tem que ser essa. Nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos pequenos cristos. Nós somos aqueles que fomos achados, comprados, remidos, e nós nascemos de novo. Os seus filhos, quando nascem zero no entendimento dele. Você vai formando ele, formando. Daqui a pouco seu filho está com os mesmos hábitos, com a mesma falácia, andando do mesmo jeito. Não é verdade? Por quê? Porque ele teve uma transformação. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. O mundo está dizendo que está mal, mas você não está mal, você está em Cristo. O mundo está dizendo que não pode, mas você não tem problema com pode, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Cristo Jesus. A Bíblia diz, mas você não consegue, você não vê. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? O que a Bíblia está dizendo é isso, irmão. Não se conforme. Aí você encontra crente aí dizendo assim, mas crente tem que sofrer. Aonde que Jesus disse isso? Jesus é tão bom que ele prepara você e diz, olha, no mundo tu terás aflição. Fica filho, você se liga, você vai passar por isso. Mas não se preocupa, eu venci por você. Ele diz assim, eu venci o mundo. É Jesus que disse. O que ele está dizendo? Fica tranquilo, não se problema, não se preocupa. Cola comigo, ande comigo, fique comigo. Esse era o problema do que aconteceu com Gideão na época. A sociedade, o povo de Israel, todos eles se escondiam nas cavernas, com medo dos medianitas, dos amalequitas. Gideão diz assim, eu vou mudar essa história. Eu não vou desistir. Anos e anos nós desistimos, porque anos e anos Deus nos abençoou e nós desviamos da presença de Deus. A primeira coluna de ensinamento nessa passagem de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 16, é entender que reconhecer seu erro. Reconhecer o seu erro. Segundo, saber que Deus tem uma estrutura para você vencer. Terceira, voltar aos pés do Senhor.
Porque, irmão, não existe ninguém que esteja aos pés do Senhor, que o Senhor não provê aquilo que a gente necessita. Quantos são providos pelo Senhor? Diga amém. Quantos já receberam do Senhor provisão diária? Diga amém. É isso, irmão. É isso que a gente tem que viver. É dessa forma que a gente tem que andar. A gente não pode desistir de maneira nenhuma, porque por mais que o mundo está dizendo, não vai funcionar. Nós estamos passando, irmãos, nós estamos passando por situações gravíssimas no mundo. Se a gente não quer olhar ao internacional, olhe para o nosso país, olha da forma que nós estamos vivendo no nosso país. Eu digo nós, porque nós estamos distantes. Irmão, não dá para viver aqui na América e dizer assim, ó, o Brasil que se exploda. Não, se exploda não. É responsabilidade nossa. Enquanto nós estamos gozando do bem-estar desse país, através do nosso trabalho, mas acima de tudo, das bênçãos do Senhor, nunca se esqueça de estender a mão para o Brasil e dizer, Senhor, muda a história da nossa nação, porque nós temos mãe, pai, irmão, parente. Senhor, abençoe, traga, meu Pai, governantes conscientes na tua palavra, para que o nosso país possa viver momentos bons. Porque a gente não pode esquecer, a gente não pode se enfiar nas tocas dos Estados Unidos e esquecer o nosso Brasil de maneira nenhuma. Nós temos que orar por ele. Ah, é porque eu estou comendo, o resto que se dane. Não é assim não. Nós temos uma só carne, nós temos um só povo, uma só nação. Não importa onde você esteja, as suas mãos têm que estar sempre estendidas aos céus e dizer, Senhor, abençoe a nossa nação. Porque hoje aqui, você está aqui, mas daqui a pouco a história pode mudar. A roda que sobe é a mesma roda que desce. Quem está aqui há muitos anos já sabe o que já passou por aqui. Eu já estou aqui desde 89. Eu já passei por situações aqui apertadas. E a guerra não. O que aconteceu lá no setembro 11, o negócio foi horrível. Quantos ficamos sem emprego? Quantos ficamos sem emprego? Com o emprego fechado. Não é que mandou a gente embora. Fechou-se a porta porque ninguém entrava, comprava nada. Os mercados fechando porque não tinha cliente. O povo com medo de ter estourado uma guerra mundial por causa daquilo que aconteceu. É triste, irmão. Irmãos, para estar ruim, segundo o provérbio popular, basta estar bom. Você acorda um dia, está doente. Aqueles que estavam com vida acordam no dia seguinte, às vezes nem acordam. É dormindo mesmo que morre. Sai para trabalhar perfeito, na consciência de voltar, não volta. Não é assim. Não é assim. Não se distancia deste homem chamado Deus. Não se distancia desse ser maravilhoso chamado Jesus. Não se distancia. Porque nós não temos controle da nossa vida. Não dá para controlar a vida sem Deus. Sem Deus nós estamos nada. Estamos vulneráveis. E nós estamos vivendo épocas dificílimas. Dificílimas. Não dá, irmão, para a gente hoje viver uma vida assim, abastada pelo dinheiro, ou pelo menos com condições naturais de vida, honestas, né? Que todo mundo aqui trabalha. Eu acredito que ninguém aqui vive em casa esperando chegar a bolsa de dinheiro. Todo mundo chega aqui em casa cansado de tanto trabalhar e chegar assim, bom, agora eu não quero mais saber de ninguém, mais saber de nada, eu agora quero viver a minha vida, larga para lá. Eu tenho amigos meus americanos que eu conto a situação do Brasil na época das eleições, dos problemas internos, e diz, mas por que você se preocupa? Você está aqui, eu digo, mas não é assim, cara. Corre aqui, ó. Os meus estão lá. Não é simplesmente abandonar. Aí se você trazer isso para o contexto de hoje, você, eu estou salvo, o resto que se dane. É isso que Jesus te preparou para ser? Cuidar de você apenas e largar o resto? Não, não. Nós somos portadores da palavra chamada salvação. A gente tem que declarar que Jesus Cristo continue salvando, libertando, mudando vida. E é isso que nós temos que fazer. Ser porta-voz do céu. Declarar que aí vem o Mestre e Ele quer alcançar todo mundo. Você pode dizer amém nessa manhã? O sonho de Deus é alcançar todos. Aí Gedeão disse, não vai ser desse jeito. Eles não vão mais. Aí o Senhor fala assim, bem, você é valoroso. Você vai combater esse povo. Ele diz, como é que pode? Eu já moro num lugar onde ninguém conhece. Sou de uma família que
Amém? Eu sou o último, a família é pobre. Aí vem aquela declaração de Deus que fala assim, ó, porque você enfrentou o problema de frente. Porque, irmão, não foge do problema, pelo amor de Deus. Não foge do seu, não fuja, não seja covarde, não fuja. Mostra o seu problema, o tamanho do Deus que você tem. Encare de frente e se fala assim, você é maior do que meu Deus, você vai me consumir. Mas como eu creio que meu Deus está acima de todas as coisas, faz que, irmão, você pensa que Davi pensou o quê? Das vezes que ele matou o urso, que ele matou o leão. Foi isso que Davi pensou? Não, você pode vir contra mim, Golias, com tudo que você tem, com tudo que você sabe, inclusive com o seu tamanho e com a sua força. Só que eu não vou no meu corpo, só que eu não vou na minha sabedoria, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. É contra você que eu vou lutar, mas em nome do Deus que pode todas as coisas. Olha para o Senhor, aplauda. É Deus que luta por você. Em frente, não desista. Em frente, vai firme. Tenha ânimo, sabe? Vai em frente. Diga assim, eu acredito no que Deus diz. Às vezes a gente foge, a gente está dizendo para o problema, para o diabo, para o inferno todo. Eu não acredito nesse Deus. Por quê? Porque ele diz uma coisa, mas eu não acredito. É por isso que eu fujo. Quando chegaram para encontrar Jesus, ele estava no meio do povo. E alguém perguntou, quem é Jesus? Sou eu. Sou Jesus. Perguntaram a Pedro, Pedro é um deles. Não lhe conheço, nunca vi. Mas você anda como ele? Não conheço. Você fala como ele? Não conheço. Você veste como? Não conheço. Quando perguntaram, quem é Jesus? Sou eu. Jesus mostrou para a gente e disse, eu acredito naquilo que Deus me enviou para fazer. Sabe, irmão, a gente, isso daqui, eu não sou coach, eu não estou aqui como coach, eu estou aqui como um homem temente a Deus, para dizer para você que até eu posso tubiar na hora do meu confronto, mas eu nunca vou esquecer que Deus é por nós. Nunca vou esquecer. Não se esconda fugindo da onde você está. Não se esconda. Encare de frente, dá a cara para poder ser esbofeteado. Não tem problema. Mas o Senhor é contigo, Ele vai te honrar. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aquele que se humilha, o Senhor se exalta. O Senhor é contigo. Se Deus é por vós, por nós, quem será contra nós? Só temos que levantar, ter ânimo. Não podemos ficar abatidos. Josué capítulo 1, versículo 2 ao 9. Não podemos ficar abatidos, não acabou. Se o sonho não deu certo, toda vez que você pula no sonho, lembra da vontade, do desejo, dos seus planos de avançar na vida, mas não dá certo, você vai deixando, o seu posicionamento é parar e não mais caminhar nessa direção. Mas não é assim que Deus quer. Josué capítulo 1, versículo 2 e 9. Josué, capítulo 1. O que ele diz para Josué? Morreu Moisés. Moisés, o homem de Deus, aquele que tinha intimidade com ele, morreu. Acabou, escafedeu, acabou, não tem mais. O Senhor recolheu. Ele diz, olha, Moisés, meu servo, é morto. E agora, vai acabar a história? Quem é teu Deus? É Moisés ou eu? É por isso que eu digo sim. Quem é teu Deus? É aquele que te fere? É aquele que te confronta? É aquele que diz que você não pode, você não consegue, você não vai? É esse que é teu Deus? Não. A história não para aí. Com Deus não para aí. Não. Com Deus não tem ponto. Com Deus tem vírgula e segue o seguinte, segue o pensamento. Continua a linha. Ele diz, olha, assim como eu fui com Moisés, aí ele diz, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, vença esse desafio, mostre que você está caminhando, porque todo este povo, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu te dou e dou aos filhos de Israel.
vai até o 9, tá? Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha, ele falou a Moisés lá, não aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, será seu, será a sua medida, a sua área. Ninguém te poderá resistir. Opa, quem recebe isso na vida? Amém. Diga assim, ninguém poderá me resistir. Isso nós estamos falando do mundo espiritual, viu? Não é briguinha de inimigo, de vizinho, nada disso. É no mundo espiritual, tá? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Quem recebe isso na vida, diga amém. Amém. Vamos lá. Esforça-te. Quem pode dizer amém? Amém. Isso. Tenha bom ânimo. Quem pode dizer amém? Amém. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Jurei aos seus pais, lhe daria. Não somente esforça-te, mas tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu prudentemente, atentamente, te conduza por onde quer que andares. Viu? Não te aparta das promessas de Deus. Sabe por quê? Essa aí não é o 9, né? Não. Deixa eu até aí mesmo. A gente pega o telefone de manhã, a gente abre o telefone. Às vezes, nunca é na Bíblia, a gente abre a primeira vez da manhã. Dá logo uma checada no Facebook. Né? A vida dos outros, às vezes, é mais importante do que uma leitura bíblica. Ou então, uma curtida no que a gente colocou é mais importante do que a gente curtir a palavra de Deus. Marcar a presença, dá um cliquezinho lá. Quantos aqui tem Bíblia no telefone? Não muita gente. Quantos aqui tem Facebook no telefone? Tem uns que nem levantam a mão com vergonha, todo mundo fala. Porque eu vejo você na página da igreja, pouquinho, eu conheço. Peguei pelo pé, né? No bom sentido, não, brincadeira, não estão taxando ninguém, nada disso. Não saia também não, viu, irmão? Por favor. A gente quer ler você lá. Aí a gente olha no Facebook e a palavra está lá. Olha, irmão, existe uma Bíblia muito boa de ser lida, chamada Bíblia Apostólica. É de graça, você pode ter ela de graça. Se você quiser algum estudo, algumas versões diferentes, se te interessa, eu tenho as minhas versões diferentes, comprei as versões diferentes, porque às vezes eu gosto de trabalhar em versões diferentes. Mas se você não quer, você pode usar a Almeida Corrigida, que é a mais comum, né? E para quem gosta da Bíblia de estudo pentecostal, não tem lá, tá? Mas tem algumas Bíblias de estudo, mas não tem a pentecostal. Mas a Bíblia de estudo pentecostal é bom porque tem estudo, mas a Bíblia é a mesma das outras, tá? É a mesma Bíblia. Então, põe no seu telefone, porque se você não puder ler de manhã, você pode clicar no alto-falante, você escuta, porque o personagem que fica ali, a pessoa, ele vai lendo a Bíblia para você toda, pelo menos você trabalhou dirigindo, você está ouvindo a palavra. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é assim, a fé, ela vem pelo ouvir. Ele não diz por ler. Diz por ler? A fé vem por ler a palavra de Deus? Não. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Não é escutar, viu, irmão? É ouvir. É o que eu falei no início. Porque às vezes o ouvido da gente é de mercador. A fofoca a gente escuta bem, fica até alegre de ouvir. Dá até uns pitácozinhos. Mas a vida da palavra de Deus a gente só escuta, não ouve. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Não dá para ler? Ouça. Mas bote de manhã. Está tomando um cafezinho? Ai, Senhor, meu pastor, não pode falar. E o homem está falando, você está... Aquilo está entrando. Escuta, aquilo vai ficar registrado na sua mente. Fica registrado. Lógico, quando você tiver tempo, você pega, dá uma lidinha, vai ligando um ponto a um, vai estudando, você vai viver muito mais. Aí o que acontece? A gente olha, mas não lê a palavra do Senhor.
Tem desafios, a gente vai terminar aqui. Tem desafios na vida da gente que a gente depende da palavra de Deus. Tem desafios que são comuns, né? Você vai ali agora, você vai atravessar a rua desse lado para o outro lado. Você para no meio, olha para cá, vem cá, olha para lá, vem cá. Você vai ter que decidir atravessar a rua. Você não vai pegar a Bíblia e vai ler o Salmo para ver qual a direção que o Salmo manda você ir. Se atravessa, não atravessa. Não é verdade? Você não vai precisar fazer isso, porque você pode fazer, que é normal. Você vai atravessar a 95, aqueles carros a 120. Se você for atravessar, aí você precisa pedir a Deus. Pedir guarda, você vai morrer, velho. Não atravessa não, que você vai morrer. Nem lendo a Bíblia, só Deus. Você vai precisar de Deus para atravessar a Bíblia. Então tem coisas que não precisa, não. O próprio Deus faz com que a gente. Olha ali, olha o que Deus disse para Josué. Josué, tenha bom ânimo. Porque assim como eu fui com Moisés, pega, olha só, essa. Josué, tenha bom ânimo. Levanta agora, tu este povo, e passa o Jordão. Aí no versículo seguinte ele falou assim, ó, não só tenha bom ânimo, ele diz, tenha muito bom ânimo. Sabe o que ele está dizendo com ele? É isso. Ele está dizendo, o ânimo que você tem que ser visível aos outros, para que eles vejam. Agora, que você tenha muito bom ânimo, ele está dizendo assim, no teu interior, faça com vontade. Não faça apenas para apresentar para os outros. Faça com vontade, para que eles vejam e você sinta que isso é vontade de Deus e você está fazendo de coração. Então, quando ele olha para essa condição, quando ele vê para essa condição, ele vê o seguinte, não se afaste da palavra de Deus. Irmão, é fundamental. É fundamental. Eu sei que o telefone é uma bênção de Deus. É realmente uma bênção de Deus. Mas o telefone tirou a Bíblia da mão de muita gente. Então, se tirou a Bíblia da mão, usa a Bíblia no telefone. Não se aparte. Vida de Facebook e Instagram é tudo mentira. Vai olhar essas pessoas no dia seguinte. Sabe aquela mulher? No dia. Para tudo, aquela foto. Vai ver 3 horas da manhã quando levanta no banheiro. Se encontrar no corredor, vai ter que fazer até o sinal da cruz, com medo. Se é que fazem. Vai falar, o sangue de Jesus tem poder. Sai desse corpo que não te pertence. É mentira, é folclore, é cenário. A vida com Deus é diferente. A vida de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A vida com Deus, a gente passa a ser bonito, porque o que está dentro de nós é bonito. A Bíblia diz que o rosto bonito, ele é formado por um coração que está alegre. Então, quando o coração está alegre, o corpo é bonito, o rosto é bonito. Agora, a maioria do Facebook, eu não vou dizer a maioria não, uma boa margem, é ser pouco caiado. Tem gente comprando anel na loja de fake e dizendo que marido que deu, e bota a mãozinha lá, nas unhas, tudo. Recebi do meu marido. Filha, passa foto para você ver. É tudo plástico. Mas o povo acredita. O povo acredita. Vai ver os caras tudo bonitão, fortão, corpo sarado, tanquinho. Tudo no Photoshop. Tudo montado, corpão. Enquanto o caboclo na rua, a barriga já estava passando na roleta no ônibus. O que aconteceu? Fiquei barrigo de ontem para hoje. É desse jeito que a gente está vivendo. Um mundo de mentira. Mas seguir a Jesus é seguir a verdade. Seguir a Jesus é seguir a verdade. Jesus declarou um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Deus. Quero dizer para você nessa manhã, não desista. Sabe aquele sonho, aquele projeto? Não desista. Tira da última prateleira da sua estante, traga para baixo ao nível dos seus olhos,
Acredite que quando Deus opera, quando Deus quer, quando Deus faz, não tem ninguém que impeça. Até o diabo vai te fazer favor para acontecer o que precisa fazer. Porque quando Deus manda, o céu e a terra obedecem. O céu e a terra obedecem. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Não é se esconder, não é gozar dos seus confortos, sabe, daquilo tudo que Deus deu e deixar Deus para trás. Não faça isso. Se está com fome, louve a Deus. Se está jogando comida fora de tanto sobrar, louve a Deus. Lógico que você não vai fazer isso. Louve a Deus. Se não tem trabalho, louva a Deus. Se tem trabalho, louva a Deus. Se está sobrando trabalho, louva a Deus. Ajuda o irmão que não tem. Louva a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Porque na hora que quando Deus olhar para você e você dizer, meu Pai, socorre-me, Ele vai dizer assim, eu vou te socorrer, porque você nunca me esqueceu. Quando você teve tudo que você quis, você não me abandonou. Agora, quando você quer ter o que você não tem e necessita, eu não te abandono. Libera para mim, minha filha, a música. Vamos ficar de pé nesse momento, nessa manhã. Vamos orar. Vamos ouvir esse louvor, vamos orar. Vamos colocar agora a mão no nosso coração e dizer assim, eu não vou desistir. Diga assim, bem forte, eu não desisto. Eu acredito. Feche os seus olhos. Escuta esse louvor. De madrugada eu me achegarei a ti. É o que Gedeão fez. Minha alma tem sede de te conhecer. É verdade, sim. Para ver tua glória e teu poder. A única forma de encontrar a Deus é buscar a Deus. Se me buscar de todo o vosso coração e entendimento, me achareis. De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma. Não tem sede De te conhecer. para ver tua glória e teu poder. Preste bem atenção nessa letra. Meu socorro vem de ti. Livro de Salmos. E na sombra da passada eu descansarei. Lembra quando a palavra de Deus diz que Não está Deus abraça Jerusalém como a galinha abraça os seus pintinhos. Oh Deus, tem sustentado. tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti. Entrega nessa manhã nas mãos do Senhor E na sombra os seus sonhos, eu descansarei. os seus projetos, Minha alma está aqueles que durante a noite, quando você dormia ou tentava dormir, ele vinha à tona na sua mente e você dizia, não dá para fazer. Cada vez que eu tento, parece que Deus não quer, não dá certo. Porque tudo é contrário. Tira a motivação, não dá certo. Tem coisa que não dá dando, não está conectando. Ei, escuta o que eu vou dizer para você nessa manhã. Deus te manda dizer nesta manhã, tudo isso aconteceu, é verdade, mas não é a vontade dele. A vontade dele é dizer para você nessa manhã, você está muito próximo de alcançar o teu sonho. Portanto,
o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito amado de Deus esteja com todo o povo de Deus. Que esta palavra possa entrar no coração de cada um desta manhã. Que possa entrar no passado de cada um nesta manhã. E aonde tiver um projeto isolado, abandonado, porque tudo tentou para conseguir realizar, mas não deu certo. Trouxe tristeza, trouxe, oh Deus, depressão, mas resolveu deixar de lado. Que o Senhor possa entrar nesse projeto e trazer à tona, e desta forma, de uma maneira diferente. Que o Senhor possa trazer uma vitória na vida de cada um de nós, a partir desta manhã. Que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus. Que as tuas vontades sejam as vontades de Deus. Que a tua luz seja a luz de Deus. Que o Senhor te abençoe de manhã e de noite. Que o Senhor te guarde todos os dias. Por onde tu andar e onde tu pisar, seja a terra santa. Tu vai vencer. Tu vai vencer. Tu vai vencer. Repete junto.